A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu quero aqui trazer uma mensagem para a edificação dos irmãos, para contribuir no reino de Deus. Aqui é Mateus, capítulo 6, versículo 22 e o 23. A luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus aqui nos diz que nós somos luz. Todo aquele que conheceu o Senhor Jesus e estar na presença dele é luz. Em outra passagem, Jesus nos diz que nós somos sal da terra e luz deste mundo. Jesus quer nos dizer que somos diferentes do resto da população, o resto do mundo. Aquele que conhece a Cristo verdadeiramente, teve um encontro com o Senhor Jesus, existe uma diferença nessa pessoa. Ela não é mais a mesma. Antes ela roubava, agora não rouba mais. Antes ela mentia, enganava, mas hoje não faz mais isso, porque ela conheceu a verdade. A verdade veio sobre a vida dela. E agora esta pessoa anda na luz. Mas Jesus aqui adverte: se teus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem trevas, forem maus, todo o seu corpo será treva. E, portanto, a luz que está em você será uma grande treva. E que grande treva serão? Meus irmãos, o que Jesus quer nos dizer com isso? Nós vemos aquela passagem de Pedro, quando Pedro e os discípulos estão ali no barco, Jesus ficou na praia, Jesus mandou eles adiantar que Jesus vinha depois. E ali Jesus aparece nas águas, andando, e aqueles homens pensam que é um fantasma, ficam todos aterrorizados, com medo. Aí Pedro disse: não, aquele é o Senhor. Senhor, se for o Senhor mesmo, manda eu ir até ti. E Jesus manda Pedro caminhar nas águas. E Pedro começa a caminhar nas águas. Mas Pedro, um momento, tira os olhos dele do Senhor Jesus. E coloca no que estava acontecendo, no vento, na tempestade. Ele tira o foco dele do Senhor Jesus. E começa a ver as adversidades. E quando ele começa a enxergar adversidades, olhou para a água, olhou para o vento, viu tudo aquilo ali, como é que eu posso estar assim andando na água? Ele tirou os olhos dele do Senhor e ele começa a afundar. E Jesus vem e pega Pedro, homem de pouca fé. O que Jesus quer falar nesta mensagem é que se teus olhos forem uns olhos generosos, uns olhos de bondade, uns olhos de querer ajudar o próximo, querer contribuir com o reino de Deus, querer fazer a vontade de Deus, se doar para o reino de Deus, Jesus disse que teus olhos serão bons, serão luz, e esta luz iluminará. Mas Jesus diz também: se teus olhos forem maus, como esse olho mau? Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus e olhou para o tempo, olhou para a água, olhou para o que estava em redor dele. E ali naquele momento ele começa a afundar. Eu sou um cristão. Desde o momento que eu tiro meus olhos do Senhor Jesus e coloco na riqueza, coloco na prosperidade, coloco em coisas que não vão adorar a Deus, eu começo a ter um olhar mau, um olhar de ganância, um olhar de usura, de ambição, de soberba, avareza. Meus olhos começam a contemplar coisas que não são o Senhor Jesus.
E assim o Senhor Jesus nos diz que meus olhos serão maus. E todo o meu corpo será cheio de escuridão, porque eu tirei os olhos do Senhor Jesus. Meus olhos não estão mais fixados nele. Meus olhos olham para a riqueza, para o carro, para a casa, para o trabalho que eu vou ganhar 4 vezes mais, para as coisas deste mundo, para as imundícias deste mundo. Quando eu coloco meus olhos nesse sentido, eu começo a escurecer. Meus olhos começam a ficar maus, porque eu estou cheio de ganância, cheio de usura, querendo as coisas do mundo e esquecendo o meu Criador, esquecendo a Cristo. É Ele que me dá luz, a luz vem dele. Eu não posso iluminar, porque eu não tenho luz. Eu começo a resplandecer a luz quando eu olho para Cristo, quando meus olhos estão fixos nele. Meu corpo começa a ser luz, meus olhos são iluminados pela luz que ele tem para nos dar. Então, meus irmãos, quando nós tiramos nossos olhar do Senhor Jesus, nós começamos a cair, a declinar da fé. Como Pedro começou a afundar. Se nós tirarmos nossos olhos de Cristo, nós vamos afundar como Pedro, porque teve pouca fé. Não fixou seus olhos no Senhor. Se ele tivesse fixado os olhos dele no Senhor Jesus, ele caminharia até lá onde o Senhor estava. Meus irmãos, eu tenho aqui para aumentar mais o conhecimento. Provérbios 22, 9. Provérbios 22, 9. Aqui a palavra de Deus nos fala. Provérbios 22, 9. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. Aquele que tem um olho beneficente. Beneficente quer dizer também aquele que tem um olho bom, um olho de luz. Esse será abençoado. E aqui em Provérbios 28, 22... 28, 22. Aqui a palavra de Deus fala, olha a diferença. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau, e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Olha a diferença. Um olho beneficente, um olho bom. E aqui, para um olho que coloca seu olhar na riqueza. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau. Então, o que eu tiro desses ensinamentos? Se eu tirar os meus olhos do Senhor Jesus, eu vou declinar da fé. Eu não vou ser mais um cristão que está baseado no Senhor Jesus, está baseado em sua palavra. Eu vou começar a afundar como Pedro afundou. Se nós tirarmos nossos olhos do Senhor Jesus, nós não vamos raiar mais luzes. As luzes não vão sair mais de nós. Nós não vamos servir para o reino de Deus. Não vamos estar aptos para o reino de Deus. Porque a luz que vem sobre nós, que nos supre, nos ajuda a caminhar neste mundo, vai ser cortada. Porque eu tirei meus olhos do Senhor Jesus. Meus olhos não estão mais nele, mas está na riqueza. Está na prosperidade. E assim, meus olhos se tornam olhos maus. Olhos que não agradam a Deus. E meu corpo será todo trevas. E grandes trevas serão. Meus irmãos, o que Jesus quer dizer? Que nós não podemos tirar os nossos olhos dele. Nossos olhos têm que estar fixados no Senhor Jesus. As adversidades desta vida virão sobre nossa vida. O dia mau, a hora ruim virá sobre nossa vida. Mas se nós tivermos com nossos olhos fixados no Senhor Jesus, essas adversidades não vão ser capazes de nos tirar do Senhor Jesus. O dia mau, o dia da dificuldade, nós vamos passar com força e convicção, porque
Nossos olhos estão fixados no Senhor Jesus. Nossos olhos são olhos bons, olhos de luz. Meus irmãos, eu quero dizer a meus irmãos que não tire os seus olhos do Senhor Jesus. É Ele que nos dá o sustento para andarmos neste mundo de trevas. Este mundo já está de trevas. Nós somos luzes. O Senhor Jesus nos adverte. Somos sal da terra e luz deste mundo. Se acendermos uma candeia, um candeeiro e colocarmos debaixo da mesa, para que vai servir? Vai iluminar o quê? Nada. O candeeiro, a candeia que é acesa é colocada no alqueire, num lugar alto, que possa iluminar todo lugar e aquele lugar ser iluminado. Se o sal perder a sua propriedade de salgar, para que mais vai servir? Se não ser jogado no chão, para que os homens caminhem sobre ele. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos diz, somos sal da terra e luz deste mundo. Somos a diferença. O Senhor nos fez diferente. Antes andávamos nas trevas, éramos trevas, mas agora o Senhor nos resgatou. Jesus veio sobre a minha vida e a tua vida. De uma forma ele veio sobre mim, de outra forma veio sobre você. Não importa a forma, mas Jesus veio sobre nós. E agora caminhamos na luz, caminhamos com Jesus. Ele é a nossa esperança. Neste mundo não existe esperança. Aquele que está fixado neste mundo está perdido. Está sem um caminho. Está equivocado. O caminho é Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus adverte, devemos estar fixados nele, nossos olhos fixos nele. A adversidade vai passar quando nós tivermos nossos olhos presos, colocados em cima do Senhor Jesus, caminhando e olhando para ele. Meus irmãos, que essa mensagem fique no coração de cada um. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, para aumentar o nosso conhecimento, eu lembrei de algo. Quando Jesus fala em Mateus 6, 22 ao 23, Jesus fala, a luz do corpo são os olhos. Portanto, se teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Quando ele fala essa expressão, se teus olhos forem simples, na Bíblia hebraica, essa palavra, se teus olhos forem simples, na Bíblia hebraica está dizendo, se teu olho for um só, se teus olhos forem um só, todo o teu corpo será cheio de luz. E então o que Jesus quer falar com se teu olho for um olho só? Se você colocar seus olhos só em um sentido, e esse sentido é Jesus. Se nós fixarmos os nossos olhos no Senhor Jesus e esquecer as adversidades da vida, nós vamos estar fortalecidos. Se teus olhos forem simples, ou se teus olhos forem um, seu olho só tem só uma direção, é Cristo Jesus. Nós sabemos que é proibido você dirigir e olhar o celular. É proibido pela lei. A lei rodoviária, aí, a polícia, se pegar você dirigindo olhando o celular, você é multado. Por que isso? Porque quando você tira a visão da direção e coloca a visão no celular, você perde totalmente o que você está fazendo. Você se distraiu, tirou o seu foco. Então Jesus disse, se teus olhos forem um, todo o seu corpo será luz. Porque você vai estar fixado em Cristo. E quando nós estamos fixados em Cristo, o Senhor nos dá graça, nos dá misericórdia para podermos passar pelas adversidades desta vida. E quando o dia mal vier e teus olhos estão fixados, seus olhos são simples, seus olhos são um só, fixados em Jesus, nós vamos passar pelo dia mal.
As coisas virão, as coisas más virão. Mas a nossa visão está no Senhor Jesus. E Ele nos dá o sustento de cada dia. Ele nos ajuda a passar as adversidades. Eu queria agradecer a todos os irmãos. Pedir quem puder se inscrever no canal, dar o ok, compartilhar este vídeo para que chegue para mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Obrigado pela atenção. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.